Vamos lá? Salmo 23. Salmo 23. Salmo 23 é coisa boa, né? Quando a gente fala, vai ser Salmo 23, a igreja fala assim, todo mundo já ouviu umas 90 mensagens a respeito desse salmo, né? Mas eu creio que Deus vai falar uma coisa nova, porque Deus sempre tem uma coisinha nova para a nossa vida. Acharam aí? Salmo 23, eu vou ler na Bíblia ARC, Almeida Revista e Corrigida. Verso número 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos, o Salmo 23 é um salmo muito conhecido de todos nós. Todo mundo um dia já deve ter falado, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente repete isso, repete e repete. E esse salmo, ele é um salmo que fala da bondade e da misericórdia de Deus. Que Deus cuida, que Deus dá descanso, que Deus traz tranquilidade, que Deus unge, que ainda que a gente esteja numa situação difícil, Deus cuida de nós. E por que não dizer também que esse é um salmo messiânico? Porque Jesus, ele se identifica como o bom pastor. Então, se aqui fala, o Senhor é meu pastor, eu posso ter o entendimento de que nós estamos falando aqui de Jesus Cristo. Amém? Estamos na mesma página? E os detalhes desse salmo, eles são muito ricos. Se a gente olhar vagarosamente, meditando e analisando, a gente vai ver que tem muito mais coisa escondida aqui do que uma simples olhada pode proporcionar para a gente. E o salmo inicia assim no verso número 1. O Senhor é meu pastor. A primeira coisa que a gente percebe aqui é o verbo utilizado. A Bíblia diz assim, o Senhor é. É uma afirmação. O Senhor é. E isso é tão importante porque o crente, ele repete esse salmo, mas às vezes ele tem dúvida se o Senhor é pastor ou não, se o Senhor vai fazer ou não, se o Senhor é bom ou não. E aqui é muito claro, o Senhor é. Se você tem dúvida, se você passou um pensamento intrusivo na sua mente de, meu Deus, será que Deus é? É. Ele é sim. E fique muito tranquilo, porque Ele é o seu pastor. E é muito interessante porque o que é específico é que quem escreve isso aqui é Davi. E Davi era pastor. Então ele tinha propriedade para falar a respeito do pastoreio. E quando a gente se refere a pastor, a gente tem um entendimento a respeito de exclusividade. Como assim, Mateus? A ovelha, ela não escuta qualquer um. Se vocês colocarem no YouTube, coloca assim, pastor chamando ovelha, ou algo assim. As ovelhas, elas escutam a voz do pastor delas. Pode ter 10 lá,
gritando, estalando dedo, fazendo qualquer coisa. Mas a ovelha sabe quem é o pastor dela. Isso aqui revela uma coisa. Se o Senhor é pastor, nós somos suas ovelhas. E se somos ovelhas dele, nós temos uma característica, uma não, duas. Primeiro, nós somos dele. Segunda, nós ouvimos a sua. E Jesus diz isso lá na frente. As minhas ovelhas ouvem a minha. Então, queridos, tem uma segunda coisa para te ensinar, para você aplicar na sua vida. O Senhor fala, Ele é pastor. E quando Ele falar, você vai identificar e você vai saber que é Ele. Porque você ouve a voz do seu pastor. E esse trecho ainda traz um outro detalhe. A Bíblia diz assim, o Senhor é meu pastor. A Bíblia não fala, o Senhor é teu pastor. Ela diz que é meu. Meu, para quem é bom português aí, é um pronome possessivo. O Vaz é bom de português ali, ó. O Vaz estudou. Queridos, a gente não se coloca nesse lugar, qual? Do meu pastor. Você tem que tomar posse disso, querido. Eu tenho que tomar posse disso. A gente tem uma verdade descrita, mas a gente não vive como se isso fosse uma verdade. Se está falando que é meu, é meu. Toma posse disso, que a gente gosta de tomar posse de um monte de coisa, né? Ah, eu quero um carro, é meu carro. Ah, eu quero não sei o que, é meu não sei o que, eu não sei o que. Toma posse desse Deus. Toma posse, Ele está disponível. Ele é pastor. Se a posse dessa condição de ovelha dele, se coloque nesse lugar do quê? De ser ovelha do pastor. De qual pastor? Jesus. A gente não se apercebe que a gente vive como se isso não existisse. Porque o pastor, ele dá direcionamento, proteção, pasto, segurança. E a gente vive como se isso não existisse. A gente vive como se ele não fosse o meu pastor. A gente vive como se ele fosse o pastor do irmão que senta bem do lado assim, ó. Aí você vê acontecer na vida do irmão e não acontece nas suas, sabe por quê? Porque você não está se deixando ser pastoreado. Jesus está querendo mexer o doce, mas será que é mesmo? Será que é, pastor? É, a Bíblia está dizendo que é. E está dizendo mais, é o meu, não é qualquer um. Então viva aplicando essa realidade na sua vida. Senão você vai para a guerra sozinho e você não precisa ir. Por quê? Porque Jesus falou que vai junto com você. E esse texto aqui, ele faz um esclarecimento. Ele diz assim, o Senhor, Ele é meu pastor. Senhor e pastor está exatamente na mesma frase. Exatamente. Então a Bíblia diz que o Senhor, Ele é pastor. Naturalmente, se alguém já foi em alguma fazenda que cuida de gado, de ovelha, de sei lá, qualquer coisa, geralmente o senhor, o dono, e o pastor, o cara que cuida, o cara da lida, são pessoas distintas. Geralmente o senhor não vai para o pasto e o pastor não vai para o escritório. Só que aqui a figura do senhor e do pastor é exatamente a mesma. Estamos falando exatamente da mesma pessoa. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer o seguinte, que o Senhor não é um Deus que fica sentadinho lá, dizendo faz isso, faz aquilo, ou vai lá você e eu estou olhando. Ele vai junto com você.
Ih, rapaz, deixa eu dizer de novo. O Senhor, Ele não está dissociado da sua vida, Ele não fica recluso lá na casa dele, enquanto o bicho pega aqui no pasto, não. O Senhor é o pastor. Se você não entendeu isso, compreenda. Jesus está lutando a tua luta. Jesus está vivendo perto de você. Ele não está longe, Ele é Deus de perto, Ele não é Deus de longe. O Senhor, o dono, Ele está no campo, junto com você, ovelha. E a gente precisa ter isso claro. Porque a gente quer tratar Deus, é óbvio, a gente precisa ter educação, reverência, respeito, mas a gente quer colocar Deus longe da gente. E Ele está falando ao contrário disso. Ele fala, eu quero estar perto de você, não quero estar longe. Tem condição de você entender que eu não quero ficar no escritório, eu quero ficar no pasto, porque além de Senhor, eu sou pastor? Tem alguém me entendendo aqui? Aí a Bíblia segue falando assim, nada me faltará. Outras Bíblias dizem assim, e de nada terei falta. Queridos, isso aqui é um comando espiritual. A gente pega isso daqui e aplica assim, Senhor é meu pastor, então nada me faltará. Eu vou ter carro, eu vou ter casa, eu vou ter isso, eu vou ter... Não é disso que a gente está falando aqui. Isso aqui é um comando espiritual. Porque você tem um pastor, esse pastor cuida de você. Então, como você tem a ele, você não vai sentir falta de nada. Porque você está espiritualmente completo. Você tem tudo nele. Não inverta as coisas. Agora o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E vá para o cartão. Lá na loja, em 12 vezes, sem juro. Não é isso que está falando aqui. Está falando de completude no espírito. Completude porque você tem a quem buscar, você tem socorro. E aí, a Bíblia começa a explicar o que esse pastor faz. Verso número 2 diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. A primeira coisa que o pastor faz é deitar-me em verdes pastos. Deitar-me todo mundo gosta, né? Quem gosta de deitar aí? Se pudesse, ficava o dia inteiro deitado. Amém? Ó como Deus fala. Queridos, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em Deus você encontra descanso. Ele te deita em verdes pastos. Ah, Mateus, será que é de Deus? Você está descansando nisso? Porque aquilo que é de Deus traz descanso para a tua alma. O bicho pode estar pegando, mas se você está descansado, se você está em paz, se você tem tranquilidade, tem Deus nisso aí. Se você tem tribulação nesse lugar, não. Deitar-me em verdes pastos. Descanso. E a Bíblia diz assim, ela dá o lugar específico. Você deita no pasto que é verde. É num lugar legal. Um lugar legal. Só que pasto aqui tem duas conotações. Pasto é um lugar, sim ou não? E pasto é alimento. A ovelha come do pasto. Então, é um lugar e também é um lugar de alimentação. Significa o quê? Significa dizer que Deus te dá descanso e mais do que isso, Ele te mantém nutrido. Ele tem substância para você. Ele te coloca num verde pasto. É um lugar, mas também é um local de alimentação. Então você vai ter um lugar para ficar e de que se alimentar.
A proposta de Cristo é essa: venha até mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um lugar. Quem? Cristo. E o que ele vai fazer? Alívio, alimento, substância, para que você aguente o tranco. Tem alguém me entendendo aqui? Os irmãos estão desanimados hoje? Apanharam muito mais cedo? Amém, Vaz, vamos lá. Dá um glória a Deus aí para ver se o trem, se o Espírito manifesta. Aí, vírgula. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A segunda coisa, primeiro ele te deita no verde espaço, depois, guia mansamente nas águas tranquilas. Queridos, entenda isso. Deus te guia. Deus te guia. O Senhor te guia. Ah, Mateus, será assim? Ele te guia. Está escrito expressamente que ele te guia mansamente por águas tranquilas. E olha que interessante isso aqui. A Bíblia diz assim: guia-me mansamente. A Bíblia explica como ele guia. Ele guia mansamente. E quando Cristo ele está falando a respeito dele mesmo, ele diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Olha só. Olha o mistério disso aqui. Vai ter mansidão em Cristo e no caminho. Porque Cristo, além de ser o destino, também é o caminho. É mansamente. Essa é a natureza do Senhor que a gente serve. Ele é manso. Ah, Mateus, está atribulado. Então vai vendo. Vai vendo, porque existe mansidão quando Jesus guia. Existe tranquilidade, existe paz. Por quê? Porque ele é assim. E ele entrega exatamente o que? O que ele é. Se ele é manso e humilde, então como que ele guia? Mansamente, não tem uma outra forma. Essa é a forma. E aí ele fala que vai guiar mansamente a águas tranquilas. Queridos, alguém já tomou banho na corredeira? Já pulou num rio que tem água, não tem? Só que se você pula dentro dela, ela te leva embora, não é assim? É difícil ali, não é difícil? Queridos, a água que o Senhor nos leva são águas tranquilas. Tem outras coisas que nos levam a águas também, mas não são tranquilas. Essa questão de estar em paz está completamente relacionado com Jesus. E olha que legal isso aqui. A Bíblia diz que ele deitar-me-ei em verdes pastos e também guia-me em águas tranquilas. Ele fala de comida e de bebida. Comida e água, sim ou não? A Bíblia diz assim, ó: todo aquele que tem fome e sede de justiça serão saciados. Jesus diz que vai ter pasto e vai ter água. Se você tem fome e sede, se apresente a Deus, porque vai ter. Se você tem fome e sede, se apresente, porque vai ter verdes pastos e vai ter águas tranquilas. Porque a moeda do reino é fome e sede. Quanto mais fome e mais sede você tem, mais Deus te entrega. Se você quer mesmo, Deus te entrega. Se você busca mesmo, Deus faz. Se você tem fome e tem sede, a Bíblia é muito clara: você será saciado, desde que você tenha fome e sede de justiça. E aí o verso de número 3 diz assim: refrigera a minha alma. E aqui, Davi estabelece uma coisa que hoje é muito natural da nossa vida, mas que naquela época, quando o Salmo foi escrito, não era. Refrigeração. Nós estamos aqui, o arzinho tá ligado, coisa linda, né? Desligou o ar, o trem já vai ficando meio desagradável, sim ou não?
vai esquentando, etc, etc. E a Bíblia diz assim, que o Senhor, Ele refrigera a minha alma. O que isso quer dizer, Mateus? Quer dizer assim, ó. Davi está explicando aqui, se o sistema que você está inserido, ele está aquecido demais, ele está fervendo demais, se a sua mente ela está cheia de muita coisa fritando aí dentro, Jesus tem um jeito de arrumar isso, ele refrigera a tua alma. E se você veio aqui, eu falo isso na ousadia do Espírito Santo. O Senhor te trouxe aqui para você ter refrigério na tua alma. Você não vai bugar por conta desses problemas que você passa. Isso que está fritando a tua mente, Jesus tem o poder de refrigerar e colocar na temperatura ambiente. O teu motor aí não vai estragar porque aqueceu demais. Jesus tem o remédio, qual? O refrigério da sua alma. E se você veio aqui, querido, recebe isso no Espírito. Jesus quer refrigerar você. Jesus não quer que você comece a bater pino. Jesus quer que você esteja em paz, tranquilo, na temperatura ambiente, 12/8, de boa. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a Bíblia segue dizendo assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Queridos, Jesus guia pelas veredas. Os caminhos, Jesus, ele tem a possibilidade de indicar quais são os certos. Guia-me pela vereda das justiça. E aí a Bíblia arremata e diz assim, por amor do teu nome. E isso aqui é a garantia que a gente tem. Isso daqui é uma fiança que foi deixada aqui. Porque ele está dizendo assim, ó, eu vou guiar, não é por você. Não é porque você é bom, não é porque você é ruim, não é porque você é limpo, não é porque você é feio. Eu vou guiar pelas veredas da justiça por amor do meu nome. Ele faz isso porque ele assumiu a responsabilidade. Ele matou no peito. Você ama ele porque ele te amou primeiro. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então ele faz isso por amor do nome dele. E se ele empenhou a palavra, se ele prometeu, se ele falou que ia te levar pelas qualquer lugar que fosse, e ele disse, pois você fique muito em paz, porque vai acontecer exatamente do jeito que ele falou, porque ele guia por amor do nome dele. E aí, verso de número 4 inicia assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha que interessante isso aqui. Se vocês olharem o verso de número 2, o verso de número 3, o verso de número 4, o verso de número 5, o único verbo que está conjugado na primeira pessoa é esse verso de número 4. Ainda que eu andasse. Os outros é, ele faz eu deitar, ele me guia, tu preparas. A única vez que foi conjugado na primeira pessoa foi no Vale da Sombra da Morte. Todas as outras que ficou na responsabilidade do pastor é só glória a Deus. Quando ele começou a conjugar no eu, aí ele andou lá no Vale da Sombra. Não estou entendendo, Mateus, vou te explicar. Quando você tira da mão de Deus, tira da mão de Cristo e começa a achar que você está sabendo muito como resolver as coisas, a probabilidade de você entrar no vale da sombra da morte é muito grande. Então pare de conjugar na perspectiva do eu
e comece a colocar na perspectiva do tu preparas, do ele me guia, porque aí não tem erro. A primeira vez no Salmo que falou de eu, a próxima informação foi Vale da Sombra da Morte. Isso acontece aí, acontece aqui. Tem vezes que você fala assim, rapaz, esse negócio assim, eu vou fazer eu mesmo aqui. Faz um dia, faz 2, faz 3, no quarto, azedou. Já aconteceu com você? Não vou perguntar para Deus não, deixa que eu resolvo. E aí o que aconteceu? Azedou. Só que, mesmo ele tendo entrado no Vale da Sombra da Morte, ele diz assim, mas eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí ele voltou de novo, tu estás. Ele já viu que entrou errado, falou, então é tu aqui, tu comigo. Tem alguém me entendendo aqui? Então, queridos, a garantia que a gente tem é que se o dia mal chegar, e eu tenho uma notícia triste para você, ele vai chegar. Se não chegou ainda, fica tranquilo, vai chegar. Profecia, Mateus? Não, matemática. Vai chegar. Vai dar problema, um dia dá problema. Se não deu ainda, vai dar. A garantia que a gente tem é que mesmo no dia mau ele está conosco. A Bíblia diz que a vara e o cajado dele nos consolam. A vara é um porrete que o pastor usa para bater nos animais que atacam. Cajado é aquela outra varinha que é tipo uma interrogação assim. Já viram ela? Sim ou não? Essa varinha com esse anzol na ponta é para quando a ovelha está indo embora, o pastor ele vai e puxa ela de volta naquele anzol e traz ela para perto. Então o que o salmista está dizendo aqui? Você está no vale da sombra da morte. A primeira característica desse vale é que você não enxerga nada, porque é um vale de sombra. Se tem sombra, não tem luz. Então você não enxerga. Você não sabe o que está acontecendo. Mas existe uma coisa que por mais que você não esteja vendo, Jesus está andando do seu lado. Às vezes você está andando aí na tua vida sem rumo, a vida está difícil e você está pensando assim, meu Deus, e agora? Azedou o caldo aqui. O que eu vou fazer? Entrei no vale da sombra da morte. Às vezes você não percebe, mas Jesus, ele está te conduzindo para que você saia lá do outro lado, vivo, porque existe uma promessa, que se você está no vale da sombra da morte, lá o Senhor está contigo também. Entenda uma coisa, querido, Deus, o nosso Deus, não é um Deus só do dia bom, Ele é um Deus do dia ruim também. Ele é o Deus do dia bom e Ele é o Deus do dia ruim. Ele é o Deus desses dois momentos da nossa vida. Se você está no dia bom, então deite no pasto e beba água. Se você está no dia ruim, fique em paz, porque Jesus está andando aí do teu lado. E o que eu acho muito interessante nesse verso número 4 é que ele simplesmente acaba. Ninguém diz o que acontece, ele acaba. E o outro verso inicia assim: prepara uma mesa perante o meu inimigo. Ele acaba. Ele não diz o que aconteceu, não diz se deu certo, não diz se deu errado, não diz nada. Ele encerra o verso e deixa a gente no vácuo. Queridos, a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa entender que às vezes a gente de fato não tem a perspectiva de quando a gente vai sair lá no final do vale da sombra da morte. Mas o que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que Jesus vai estar com a gente. Eu não sei que dia acaba, mas eu sei que Jesus está aqui. E eu já passei pelos meus vales da sombra. E é horrível.
E você olha e fala, meu Deus, cadê Jesus? E Jesus está bem aqui do seu lado aqui, ó. Você não caiu lá no precipício porque Jesus está bem do seu lado aqui, ó. Então, queridos, se você está passando por isso, se você está no verso 4, fique em paz. A garantia é que Cristo está aí. Aí o verso número 5 inicia assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui acontece 3 coisas. Primeiro, prepara uma mesa. Depois, unge a minha cabeça. E 3, o meu cálice transborda. Então nós temos preparação, nós temos unção e nós temos transbordo. Não fure as etapas. Não fure as etapas. Se Deus está te preparando, pois aproveite e se prepare, se equipe. Se Deus está preparando a mesa, pois você sente e veja Ele trabalhando. Porque sem a preparação não tem o passo de número 2, que é a unção. Unges a minha cabeça, mas depois de preparar a mesa. Tem irmão querendo alterar o percurso. Primeiro você prepara, você organiza, você entende o que está acontecendo. E depois você unge. Aí a unção vem. E aí só depois você transborda. Não fure as etapas, queridos. Tem irmão aqui que está na fase de preparação. Tem irmão que Deus está preparando a mesa ainda. Tem irmãos que a mesa já foi feita, e agora está na parte do unge. A unção está vindo. E tem irmão que está no transbordo, que Deus já preparou, já ungiu e agora ele vai derramar. Eu sei que todo mundo quer estar na terceira parte, eu também. Só que Deus é um Deus processual. Deus é um Deus de etapas. Deus não queima etapas, não queime você também as etapas. A gente fura a etapa, aí a gente quer transbordar sem ter nada para transbordar. Você já viu gente que prometeu tudo e não entregou nada? A propaganda era maravilhosa, na hora que foi para acontecer, cadê a substância? Não tem. E a Bíblia diz assim, ó, que Deus prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Então veja só, a mesa é perante mim, só que vai ter a presença dos inimigos. A gente tem o mau hábito de pedir para Deus para tirar os inimigos. Ai Deus, livra os inimigos, manda ele embora. Querido, deixa eu profetizar na sua vida. O inimigo, ele é plateia. Enquanto Deus prepara a mesa, o inimigo é plateia, ele fica vendo. O inimigo fica vendo o que vai acontecer. Então, a unção, o manto desenrola na presença dos inimigos. E você orando para o inimigo ir embora. Não, filho. Ora para ter uma cadeira para ele ficar olhando. Senhor, manda cadeira. Para quê? Para ver acontecer o negócio. Aí a gente ora contrário à Bíblia e quer que Deus faz, não vai fazer. Porque é claro, é na presença dos inimigos. E aqui, queridos, vamos entender isso aqui, para a gente encerrar. A mesa na presença dos inimigos é um lugar de maturidade. Maturidade. Tem gente que não tem a mesa posta ainda porque não tem maturidade para ficar na presença do inimigo. Ao invés de você sentar na mesa e comer aquilo que Deus está servindo, você fica arrumando problema com o inimigo, que era só para ficar vendo. Deus não está colocando às vezes, porque se Ele colocar a janta, você vai pegar a janta e jogar na cabeça do seu inimigo.
E não é isso que é para fazer. Então é um lugar de maturidade. Você precisa sentar e ter a maturidade que vai ter inimigo olhando. Tem alguém me entendendo aqui? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, cara. A droga não vai acabar, não. Não vai acabar, ela vai piorar. É daqui para trás. Ela vai ter que ver que você está sendo servido por Deus. E ela vai ficar lá. E você não vai colocar ela aqui. A cachaça não vai acabar, querido. Não vai acabar a cachaça no mundo. Vai continuar aí. E você vai vencer como? Na presença do inimigo. Ela vai continuar existindo, mas você não vai mexer com ela. Você está entendendo? Então presta atenção. Porque Deus está te chamando para um lugar de maturidade. O mundo não vai parar para Deus te servir. O mundo vai continuar andando. E as coisas acontecendo. E você vai ter que entender que se você quiser que o negócio aconteça, você precisa ter maturidade para ficar no mesmo ambiente que o seu inimigo e você não se envolver com ele. Que ele fique de plateia e não como seu companheiro de viagem. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, queridos, verso de número 6, a igreja já pode ficar de pé para a gente encerrar. A Bíblia diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos, a Bíblia, o verso número 6 do Salmo 23, ele faz uma promessa para a gente. A Bíblia começa assim: certamente, com um advérbio, certamente. Ou seja, o salmista tem certeza disso. Isso aqui é uma coisa que é certa. Tão certo como esse chão que você pisa aí. Certamente, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Se você tivesse entendido isso, você já tinha dado uns 3 glória a Deus. Queridos, a Bíblia está dizendo que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus, elas vão atrás de você. Não é você que vai atrás dela. E a igreja não entendeu não, vou repetir. A bondade e a misericórdia de Deus, não é você que vai correr atrás dela. É ela que vai correr atrás de você. Porque certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Ela vai, é como se você tivesse um alvo nas suas costas e a bondade e a misericórdia correndo atrás dele. É simples assim, queridos. Quando a gente entende que o Senhor é pastor, que Ele está com a gente no pasto, no vale da sombra da morte, na mesa, com o inimigo perto, a gente entende que em qualquer cenário que a gente estiver, ali Jesus estará, e ali a bondade e a misericórdia dele irão nos alcançar. Isso é matemático. Só tem um detalhe: o Senhor precisa ser o seu pastor. E é esse o convite que a gente faz em nome de Jesus agora. Se você ainda não entregou a sua vida para esse pastor, para esse Deus, se você não entregou a vida para Cristo ainda, ou se de alguma forma você já teve um relacionamento com Cristo e não o tem mais e quer reestabelecê-lo, o momento é agora. Se alguém quiser fazer uma aliança com Cristo ou reestabelecê-la, só erguer a mãozinha. 1, 2, 3. Alguém? Alguém? Quer voltar? Quer fazer aliança? Amém?